o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Olá, meus irmãos, muito boa noite. É com alegria que nós estamos aqui mais uma vez para mais um estudo a essa casa querida, né? E nós vamos iniciar trazendo um abraço fraterno da nossa casa, Associação Espírita Jesus Nazareno. E para começarmos, a gente vai ler a página do livro Fonte Viva, a lição 126, que é Ajudemos Sempre. E diz assim: o próximo a quem precisamos prestar imediata assistência é sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós. Em suma, é, por todos os modos, a criatura que se avizinha de nossos passos. E como a lei divina recomenda, amemos o próximo como a nós mesmos, preparemo-nos para ajudar infinitamente. Se temos pela frente um familiar, auxiliemo-lo com a nossa cooperação ativa. Se somos defrontados por um superior hierárquico, exercitemos o respeito e a boa vontade. Se um subordinado nos procura, ajudemo-lo com atenção e carinho. Se um malfeitor nos visita, pratiquemos a fraternidade, tentando sem afetação abrir-lhe rumos novos na direção do bem. Se o doente nos pede socorro, compadeçamo-nos de sua posição, qualquer que ela seja. Ser o bom se socorre de nossa palavra, estimulemo-lo a que se faça melhor. Se o mal nos busca a influência, amparemo-lo sem alarde, para que se corrija. Se há cristianismo em nossa consciência, o cultivo sistemático da compreensão e da bondade tem força de lei em nossos destinos. Um cristão sem atividade no bem é um doente de mau aspecto, pensando na economia da coletividade. No Evangelho, a posição neutra significa menor esforço. Com Jesus de perto, agindo intensivamente, justo ele, ou com Jesus de longe, retardando o avanço da luz, e sabemos que o Divino Mestre amou e amparou, lutou em favor da luz e resistiu à sombra até a cruz. Diante, pois, do próximo que se acerca do teu coração, cada dia, lembra-te sempre de que estás situado na terra para aprender e auxiliar. Então, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar assim. Pai de infinita bondade, querido amigo Jesus, mais uma vez aqui estamos, Senhor, a te suplicar as bênçãos para que os nossos intentos possam seguir de acordo com os teus ensinamentos. Que sejamos fortalecidos, Senhor, em todo o movimento de crescimento espiritual, de ações que nos deixaste com seus exemplos, sempre a favor do nosso irmão, ajudando aqueles que precisam da mesma maneira que gostaríamos de ser ajudados em nossas necessidades, sejam elas quais sejam. Estejam conosco, Senhor, assim seja, graças a Deus. Né? Então, nós vamos falar hoje do capítulo 13, que fala, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Né? Então, a caridade é tão importante que Kardec colocou 2 capítulos que fala da caridade. Né? A gente vê esse fora da caridade não há salvação, e esse que nós vamos estudar agora, não saiba a vossa mão esquerda que dê a direita. Né? Então, fala da beneficência. Então, o que seria essa beneficência? Né? É o ato ou o hábito de fazer o bem a todos os que estão próximos de nós. Né? E aí a gente vai ver a definição que Paulo de Tarso dá na primeira epístola aos Coríntios, que ele fala que a verdadeira caridade é a reunião de todas as qualidades do coração. E isto é o amor, né? Que é diferente da prestação de serviço aos outros,
da distribuição de amor, da esmola, apesar de ser útil a esmola naquele momento para aquele que pede, mas não dá uma continuidade do atendimento à pessoa, da assistência social, da ajuda patológica que muitas das vezes a gente faz aos dependentes afetivos e de compensações de baixa estima. Né? Então, tudo que se refere a atitudes exteriores, sem qualquer envolvimento do amor verdadeiro, né? Aí a gente vai lembrar de Paulo, quando também na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele fala aquele lindo poema do amor, né? Que se tivesse distribuído todos os meus bens para alimentar os pobres, se tivesse entregue o corpo para ser queimado, que se não houvesse amor, tudo isso não serviria de nada, né? Então, quando a gente faz o bem a alguém, a gente tem uma sensação de bem-estar, desde que, né, esse bem que fizemos não está nos favorecendo a vaidade pessoal, né? Porque se a gente precisa de fazer esse bem para aparecer, para que o outro veja que nós somos caridosos, que nós somos bons, né? Isso é uma compensação dos nossos desajustes emocionais e até mesmo um complexo de inferioridade, né? Que, na verdade, são sentimentos que são transitórios, que persistem em nós em determinado tempo, né? Mas que nos faculta evoluir, crescer, aprender e fazer diferente daquilo que fomos no passado. Buscar em nós a perfeição, buscar em nós o crescimento e seguir os ensinos de Jesus. Né? Então, os nossos sentimentos pode ter a ver, esses sentimentos, com o nosso desgosto, com a supervalorização que nós fazemos de nós mesmos, com a desconsideração, né? Então, fazendo algo a favor do próximo para provar ao outro que nós somos bons, que somos merecedores de atenção, né? Porque, na verdade, a caridade, ela é amor, e amor é a divina presença de Deus em nós, tá? O amor é considerado a real estrutura da vida e a base, não só do nosso planeta aqui, Terra, não, da lei universal de todos os planetas, né? Então, o amor é essência, é uma energia que emerge da nossa natureza mais profunda. Se você pensar bem lá atrás, quando ainda éramos primitivos, quando ainda éramos seres que acreditavam numa força maior, que buscavam sentido para as coisas, ali já estava a sementinha do amor em nós, né? Já essa onipotência divina que habita em tudo, seja os minerais, né? Seja os vegetais, os animais e os seres humanos, né? Ao mesmo tempo em que a gente vibra para receber esse amor, né? Essa vitalidade que vem de Deus, que vem do alto, né? E que nos completa. Então, no mineral, ela é a atração, a tendência que tem os átomos e as moléculas de se manterem atraídos e integrados uns aos outros. Então, são os primeiros estágios dessa energia de amor nos seres primitivos, né? E esse poder atrativo, ele vai prosperando e vai se movimentando em cada fase da nossa vida, de conformidade com o quadro evolutivo em que nós nos encontramos, tá? Os elementos e as criaturas que estamos nesse processo de ascensão, né? Então, se a gente observar a natureza, a gente vai ver que tem o quê? Propensões, gostos, identificações, com os quais cada ser se particularizam no universo. Né? Na plantinha, a gente vê a sementinha que nasce e que já vai, né, em sua vitalidade, buscando o sol, buscando os recursos que alimentam para que ela possa se desenvolver. Né? Então, são movimentações dessa força de predileção que nós temos
que é nomeada comumente como aspiração amorosa. Então, Paulo nos falava que Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Né? Então, Deus está em nós, porque nós somos herdeiros, somos filhos de Deus e somos criados, né, nesse amor, nesse plasma divino, né, nesse amor incomensurável que sustenta e que dirige as suas criaturas e todas as criações universais. Né? O amor que vem de Deus e que nos dá essa possibilidade de nós irmos evoluindo e ascendemos rumo à perfeição, como nos falou Jesus, né? Sede perfeitos como perfeitos é o nosso Pai. Né? Então, nós temos que caminhar para essa perfeição. E nós estamos nos descobrindo nesse processo dinâmico da evolução. Ele é gradativo, é como se fosse um despetalar de camadas e mais camadas, que na verdade são os degraus, até nós assim atingirmos o cerne mesmo nosso, né, que é o nosso âmago amoroso. Né? Então, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E dessa forma, somente conheceremos o verdadeiro sentido da caridade como um amor criativo, integrador, generoso, e quando tivermos uma clara consciência de nós mesmos, porque aí nós vamos começar a ter a identificação no outro, que eles estão na mesma essência de amor, do qual ele e nós, né, eles e nós somos feitos, né, nesse amor que fomos feitos por Deus. Né? Então, e quanto mais evoluirmos, mais teremos a capacidade de discernir o que é o sentimento de caridade. E aí a gente vai amar sem diferenças, né? Não importa se são jovens, se são velhos, se são crianças, sadios ou doentes, homens e mulheres, cor, de raça, de credo, opção sexual, os viciosos, os mendigos, os criminosos, porque aí nós teremos, né, esse amor, esse olhar para o outro com esse sentimento de amor. E aí seria o amor incondicional, como Jesus exemplificou. Né? Porque ele, no primeiro momento, ele nos fala amar ao próximo como a si mesmo. Então, ele fala ali do respeito. E depois ele diz, ama os criminosos. E no final ele diz, ama como eu vos amei. Então, é uma gradação do amor, um aprendizado do amor em diversas fases em nossa caminhada, né? E quando a gente tiver conseguido isso, nós estaremos completamente integrados na verdadeira caridade, que, na verdade, não consiste em assumir e comandar sentimentos do outro, porque nós vamos respeitar no outro o livre-arbítrio, as decisões, né? O bem-estar do outro, os problemas do outro, a evolução dos destinos das pessoas, né? Para que cada um possa fazer por si mesmo a parte que lhes toca, né? E nós temos o dever de ajudar e de buscar fazer com que cada irmão também cresça, assim como nós precisamos crescer, né? Então, quando nós tentamos reduzir as dificuldades dos outros, nós nos responsabilizamos por eles, por seus atos. Estamos, muitas das vezes, também impedindo o seu real crescimento e amadurecimento, né? Que são alcançados através de experiências que todos nós precisamos enfrentar, porque todos nós temos uma dificuldade. Então, ninguém nasce numa situação de pobreza por acaso, numa situação de necessidade afetiva por acaso, em uma família difícil por acaso, né? Nos cabe ajudar, sim, mas se a pessoa está naquela situação, ela tem que fazer os passos necessários para o seu crescimento. E eles precisam vencer as suas experiências para, assim, também
fazer esse crescimento, né? Então, a gente não pode distorcer a mensagem a genuína mensagem da caridade, né? Que o amor é uma doação verdadeira. Então, João, na primeira epístola dele, ele diz, no capítulo 3, versículo 11, ele fala, e no final da vida ele repetia isso sem cessar, que ele dizia, não escreva um novo mandamento, mas sim aquele que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Né? Então, quanto mais nós limitarmos e particularizarmos a maneira de amar, de viver, de amar, menor será a nossa consciência de que todos os seres humanos têm uma capacidade ilimitada de amar ao mesmo tempo muitas pessoas. Né? Então, a gente tem que amar aqueles que nos são simpáticos, aqueles que têm uma convivência fácil, mas temos que amar também aquele que é difícil, aquele que está do nosso lado. A gente tem que tirar de nós esse olhar de crítica, esse olhar de julgamento, né? Poder chegar perto do outro e ver a sua real necessidade, daquilo que ele nos fala, é isso que eu preciso, e nós vamos ajudá-lo naquilo que ele precisa, e não aquilo que nós achamos que ele precisa e que irá resolver as suas dificuldades, desculpa, né? Então, nós precisamos evoluir e conquistar esses valores, que, na verdade, são exercícios, e nos exercícios a gente vai crescendo em aprendizado, para que a gente possa cumprir a parte que nos toca em nosso lar, na casa espírita ou na igreja, o nosso trabalho, na nossa sociedade, em nossa nação, em nosso mundo, fazer a nossa parte, o nosso trabalho, que é pequenino, que é como o óbolo da viúva, que é como a formiguinha que faz, mas a nossa parte na preparação para que o nosso mundo seja um mundo melhor, né? Uma geração que vai ser o verdadeiro homem de bem, e em que aí a gente vai verificar muitas dessas mazelas que a gente vive hoje e que nós vamos sanando pouco a pouco, né? Então, isso depende de cada um de nós. E nós temos muito medo, nós temos medo de falar, nós temos medo de errar, nós temos medo de tentar, né? Nós temos medo do outro, nós temos medo das situações, quando, na verdade, nós somos espíritos eternos e em eterno crescimento, e que se eu tenho que fazer alguma coisa, então importa que eu faça logo, não esperar para fazer amanhã, ou depois de amanhã, ou mais à frente, que eu comece agora esse trabalhinho, que é pequeno ainda, como a sementinha, né? Que nasce na terra, tão frágil, tão pequena, mas que cresce, né, em sua fortaleza, e aí ela dá as flores, o perfume, os frutos, né? Então, assim somos nós também, nós temos que crescer, nós temos que buscar essa seiva do amor que vem de Deus, mas que está em nós, e a gente poder olhar para o outro, ter empatia com a dor do outro. Aí a gente lembra de Jesus, quando Jesus se colocou no lugar do outro que precisa, quando ele diz, né? Dê comida àquele que tem fome, dê água a quem tem sede, dê a roupa àquele que anda nu, né? E de visitar aqueles que estão doentes, aqueles que estão aprisionados. Porque se assim o fizerdes, é a mim que o fazeis. Olha só, Jesus se coloca no nosso lugar, porque qual de nós já não estivemos numa situação dessa, nesse despetalar dessas camadas, nesses degraus que a gente vem já há bilhões de anos, né? Então, nós somos esse ser por quem Jesus deu a vida, por quem Jesus amou, né? Ama, e por quem Jesus ainda trabalha para o nosso crescimento, para que a gente tenha esse olhar de servir, olhar para o outro, as necessidades do outro, né? Então, na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta
qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus, né? E a resposta dos Espíritos que veio é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas, né? Olha que coisa linda que Jesus nos traz, né? Nessas passagens que ele nos exemplificou quando ele se coloca no nosso lugar e na necessidade de nós sairmos de nós mesmos e ajudar o outro, né? Então, caridade, na verdade, é amor. Não há amor onde não houver profundo respeito aos seres humanos, né? Então, a gente pode trocar as palavras de benevolência, indulgência e perdão por amor, respeito, compreendendo esse sentimento incondicional do Mestre para com todos nós, né? Respeito para com todos, amor e respeito com as imperfeições alheias, amor e respeito aos ofensores, né? Então, essas são as regras básicas da conduta do Cristo, e ele andou no meio daqueles que eram desprezados pela sociedade, os doentes, né, que eram levados para o vale, as pessoas que tinham defeitos físicos, as pessoas que eram desprezadas pela sociedade, e Jesus andava até mesmo com as mulheres, né, que naquele tempo, ou alguns ainda desse tempo, não tinham o respeito que merecíamos, né? Então, não esquecer que respeitar os outros não quer dizer ser conivente ou manter uma cumplicidade em determinada situação. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Então, como eu vos amei, Jesus nos mostrou isso, né? Então, a gente vê isso em várias situações, na parábola do bom samaritano, né? Das pessoas que têm dificuldade, né? Então, toda moral de Jesus está em cima da caridade. E ele nos falou que a condição única para nós entrarmos no reino dos céus é a caridade, né? Então, Jesus nos trouxe o exemplo de caridade e de humildade, que é justamente contrário ao quê? Ao egoísmo, né? E a caridade, a humildade, são essas virtudes que nos levam à eterna felicidade. Então, ele fala, bem-aventurados os pobres dos espíritos, os humildes, né? Bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados os brandos e pacíficos, que herdarão a terra, né? Os outros herdarão o reino dos céus, os brandos e pacíficos ficarão na terra, né? Bem-aventurados os que são misericordiosos, né? Então, amar ao próximo como a si mesmo, fazer ao outro o que quer para si, amar os inimigos, perdoar as ofensas, se quiser ser perdoada. Então, qual é a medida do perdão que eu irei receber com as minhas faltas? É a medida com que eu perdoar o meu irmão, né? Então, isso é muito importante para nós, porque tem a ver com a nossa condição futura. Então, se somos uma pessoa muito crítica, que condenamos e julgamos e condenamos todo mundo, é assim que seremos no futuro, passaremos por essa situação, né? Então, a gente precisa aprender a perdoar, né? Fazer o bem sem ostentação, sem mostrar, julgar a nós mesmos, não ao outro, né? Porque a caridade nos diz, Jesus nos fala claramente sobre a caridade, né? Que nos leva à verdadeira felicidade. E muitas dessas mensagens que estão ali, aqui no livro do Evangelho, no capítulo 13, também no capítulo 15, ele fala, todos eles que vêm trazer essa mensagem, ele fala que a minha vida, o que eu mais tive, as alegrias que mais tive foi quando pude ajudar. Olha, aquele que eu ajudei, que eu pude ajudar, agora eu tenho que pedir ajuda aqui na espiritualidade. Então, a gente vê essa necessidade que a gente tem de fazer esse trabalho, de desenvolver em nós essa virtude, de ter essa empatia com a dor do outro, e a gente procurar, né,
minimizar a dor daqueles que sofrem, assim como queremos que tenham minimizadas as nossas dores também, né? Então, eu acho que o ápice, né, é quando Jesus ele está na cruz e ele diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então, mostra aí a nossa ignorância, né? Porque fizemos e fazemos ainda tanta coisa errada por não conhecermos. Por isso, a necessidade do estudo, do conhecimento, do autoconhecimento, eu olhar para mim e ver como eu sou, o que sou, e como posso fazer para melhorar isso, e a prática do bem, né? A beneficência para aquele. E nessa mensagem, no capítulo 13, né? Na mensagem 13 também, tem uma mensagem da nossa irmã de Cáritas, e é tão linda a mensagem, porque ela começa dizendo que deu um giro, né, pela cidade, e ela viu tantos pobres, tantas senhoras com filhos, tantas crianças com frio, tantos outros sem o fogo, né? E ela sai pedindo às pessoas que vá ajudá-los, né? E aí, no final, ela diz uma coisa muito linda, ela fala, mas eu estou aqui pedindo a vocês para ir lá ajudar essas pessoas, né? Mas se eu peço, eu também dou, e eu dou muito. Convido-vos para um grande banquete e forneço a árvore, onde todos vós saciareis. Vede quanto é bela, e como está carregada de flores e de frutos. Ide, colhei. Apanhai todos os frutos dessa magnificente árvore que se chama beneficência. No lugar dos ramos que lhe tirardes, atarei todas as boas ações que praticardes e levarei a árvore a Deus, que a carregará novamente, né? Porquanto a beneficência ela é inexaurível. Acompanhai-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos conte entre os que se arrolam sobre a bandeira, sobre a minha bandeira. Nada temais, eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, porque sou a caridade. Então, é um convite que ela faz aqui, né, para que a gente saia de nós mesmos, a gente saia do sofá, a gente saia da cadeira e que a gente vá, né, olhar aquele que sofre, aquele que está esperando que uma alma boa se aproxime para poder ajudá-lo naquela situação difícil em que se vê por necessidade de crescimento espiritual, né? Então, meus irmãos, é isso que eu tinha para falar para vocês. E antes da gente terminar, eu vou ler uma poesia, né, de Maria Dolores, do livro Antologia da Espiritualidade, pelo espírito de Maria Dolores e psicografia do Chico Xavier, né, que diz assim: Deus é caridade. Não guardes e nem falhes, coração, palavras de azedume ou desesperação. O verbo que escarnece, esfogueia, envenena, traz em si mesma a dolorosa pena de amarga frustração. Muitas vezes nós mesmos trilha afora, no pensamento que se desarvora, nas teias da ilusão sem motivo ou sem base. Para sair do mal e regressar ao bem, precisamos apenas de uma frase, do carinho de alguém, na dor que nos renova. Quantas vezes na vida a gente espera simplesmente um sorriso para fazer o esforço que é preciso, a fim de não perder nas lágrimas da prova a paz da fé sincera. Pensa nisso e abençoa. Aquela própria mão que te espanca ou agrilhoa, fel, tristeza, amargura, transformam desventura em maior desventura. Se a mágoa te domina, observa a lição da bondade pura, da bondade divina. Se o homem tala o campo aos horrores da guerra, Deus recama de verde as úlceras da terra. Cerre-se a noite fria, Deus recompõe sem falta os fulgores do dia. Atire-se um calhau à fonte na espessura, Deus protege a corrente
e a fonte lava a pedra a beijos de água pura, e prossegue indulgente, doce, clara, bendita, fertilizando o campo em que transita. Isole-se a semente pequenina na clausura do chão, e eis que Deus a ilumina, e ela faz a alegria da fartura do pão, que a poda fira a golpes destruidores a planta, e Deus reveste o tronco em auréolas de flores, conquanto seja em tudo a justiça perfeita, que nos previa, ampara, aprimora e endireita, pelo poder do amor incontroverso. Deus quer que a lei do amor seja cumprida para a glória da vida, nas mais remotas plagas do universo. Serve, pois, coração, a tolerância, a paz, a bondade e a união. Embora desprezado, anônimo, sozinho, agradece em silêncio a injúria, o pranto, o espinho e serve alegremente. Dor é nova ascensão à vida superior. Rende-te a Deus e segue para a frente, pois Deus é caridade, e a caridade ardente tudo cobre de amor. Que Jesus nos abençoe pela oportunidade e que essas bênçãos se espalhem por toda a nossa terra e que a gente possa vibrar muita paz, muito amor. Assim seja. Graças a Deus. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!